Ligado na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Primeira epístola de João, primeira carta escrita por João, está lá no finzinho, um dos últimos livros. Primeira carta de João, capítulo 4, não tenho bem conhecido. Eu vou ler o 7 e 8, versículo 7 e 8. Aqui nós vamos explorar mais, aqui vai ser o início do texto, versículo 1. Mas aí a gente vai ler o 7 e 8. Amém? Se Deus permitir, exploraremos mais os capítulos anteriores. Que seja da vontade de Senhor. Amém? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos 9, para explorar a melhor. Nisto se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Amém. Glória a Deus. Antes de começar essa ministração, eu estava conversando com a Patrícia ontem, minha esposa, para quem está ouvindo a rede social, e à noite, eu tive um sonho todo inquietador. E claro que a gente vai ler aqui e falar para provar todos os espíritos, né? E tudo deve ser provado. Mas eu conto como uma experiência, a igreja na mesa. E me chamou a atenção, se já está falando nos últimos dias, para nós falarmos mais ainda sobre os últimos dias. E nesse sonho, eu vi um carro preto, que eu até marco do carro assim. Marco o modelo do carro, e nesse carro, no banco do passageiro, isso é sonho, no banco do carro tinha 3 pessoas, um homem, outro um homem adulto, outro homem adulto, e uma criança de 10 anos, 10 a 11 anos, e uma criança de 10 a 11 anos no corpo. E quando eu passava por esse carro, eu via que aquela criança, isso é um sonho para quem está passando, para que aquela criança estava sendo molestada, estava sendo abusada. E quando eu vi aquilo, o vidro estava sendo aberto, estava pela metade, e eu percebi aquela cena, e no sonho eu colocava a mão, e eu sentia arranhar meus braços, mas eu sabia que ali tinha demônios e eu orava para que fosse ali, aqueles demônios saíam daqueles homens. Mas eu entendi que o rosto do garoto assustado, eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que chamar a polícia. Eu tenho que chamar a polícia para esse caso, porque necessito de polícia nesse caso. E aí os 2 rapazes saíram do carro e falaram assim, o menino tinha sido abusado por isso. Os 2 rapazes saíram do carro e falaram assim, você pode ligar, se for ligar aqui, vai ser a mesma coisa que nada. Você vai falar e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Pode experimentar ligar e ele desafiou. E eu peguei o telefone, liguei e denunciei a situação em sessões. Denunciei a situação. E quando eu liguei, havia uma voz gravada, que dizia, não, você está enganado, aquilo que estava acontecendo era um ato normal e nada disso gera cadeia, gera punição, você está enganado. E eu abismado naquela situação, e ele na continuidade do sonho, eu via 2 agentes policiais saindo de trás do poste, arrumando as suas vestes, e como se acabam de ter uma ação ali com os 2 homens. E aí eu questionei o Senhor, mas o porquê de tudo isso? E veio uma voz que dizia assim, dessa forma será a vingança. Dessa
dessa forma será a injustiça dos últimos dias. Ele aquilo me causou. Por isso eu passo na igreja, aquilo me causou um choque terrível. Igreja, ser, quanto mais se aproxima do fim, eu trago isso como experiência, nos motivos. Quanto mais nós vamos viver mais próximo dos finais dos últimos dias, mais difícil será ir buscar a justiça de Deus. Chegará tempo que a justiça de homens, que o poder de homem, que o judiciário, tudo isso vai ser como os princípios morais, cristãos e tudo mais, e isso vai se acender mais ainda. Nós vamos viver de mãos atadas e muitas vezes na nossa sociedade. E isso é bom para a igreja se preparar em oração. Isso é bom para a igreja se preparar jejuando. Isso é bom para a igreja se preparar se revestindo da fortaleza do Espírito de Deus. Antes de Jesus vir reinar a justiça plena e paz, vai se manifestar a justiça de Deus, a justiça através de Cristo. E isso nós temos que saber, e isso nós temos que saber. Conta aqui como experiência e continua no texto que é o realmente levado, e nós sabemos que é de Deus. Amados, não creiamos não creais a todo Espírito, mas provai se o Espírito Santo de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vai depois pegar no texto. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João escreve essa carta, 85 a 95, depois de Cristo. O que João, o apóstolo que andou com Cristo, aquele mesmo que escreve, o discípulo amado, com suas palavras, esse mesmo João, ele está escrevendo agora, ele não coloca endereço, não coloca para quem foi, possivelmente o povo ali da Ásia, era um carro circular, seria para estar de um ponto a outro, possivelmente para a região da Ásia, ali, onde João pastoreava, como o seu apóstolo, ali, João de Éfeso, manda para estudar, possivelmente foi isso. E João, ele quer corrigir erros doutrinários, erros. E hoje, presta atenção que não está sendo hoje, porque as pessoas estavam pregando que não necessitavam seguir princípios morais para seguir a Cristo. Não precisa disso aí não. Não precisa ter a fé salvífica não. A fé que salva, a fé, o fogo em Cristo Jesus. As pessoas estavam pregando isso completo hoje. Muitas vezes as pessoas tiram a fé. Você precisa ter fé. Escuta isso aqui. Você precisa ter fé. Mas aí está Cristo. A nossa fé nos leva aqui a Cristo. Hoje é pregado uma fé que nós vamos nessa fé que é pregada e nunca encontraremos a Cristo que traz a salvação. E o que é isso? É o modo mais dissimulado de levar pessoas à perdição. Quando você apresenta um possível, um aparente de salvação, mas essa fé que está sendo apresentada não leva verdadeiramente a Cristo, que é o Salvador. Naquela época existia muito isso. As pessoas pregavam, mas não pregavam a fé verdadeiramente em Cristo Jesus. Por que não pregavam a fé verdadeiramente em Cristo Jesus? Porque distorciam o Evangelho, porque inventavam coisas, porque diziam que pessoas não precisavam ter um caráter moral, não precisavam ter nada disso. E João corrige severamente essas coisas que haviam acontecido, dizendo que este já era o espírito do anticristo. Esse espírito que estava no povo, esse tipo de entendimento já era o anticristo, mas sim o anticristo. E essa é importante, essa correção, para que as pessoas entendam a forma que deve seguir a fé tendo Cristo como o nosso foco. Nós vamos ver que muitos, naquela época, hoje, quando nós estamos encontrando dificuldade, é as pessoas de dizer que Jesus Cristo não é Deus, né? Hoje nós vamos encontrar muito isso. Se a gente for entrar no tema teológico, discussão teológica, se colocar assim, Jesus Cristo e fala para a internet, Jesus Cristo é Deus e ponto final. E publica isso aí, você vai ver um monte de gente que vai discordar disso aí. Mas, naquela época, a discordância era pior, porque se eu discordar que Jesus Cristo veio como homem, é a mesma coisa também de eu confessar, eu não acreditar que Jesus é Deus. Então, ou trazendo o
ensinamento que Jesus não é Deus, ou trazendo o ensinamento que Jesus não é homem, não veio como homem, tudo isso, esses dois pontos de visão, ele traz aleluia, o engano na palavra do Senhor. Então, qual é a verdadeira forma? É crer que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, que é a deidade de Cristo, e a deidade, a divindade de Cristo, e que Cristo veio na forma, assumindo a forma corpórea de homem, encarnação, não reencarnação, reencarnação. Cristo veio em carne e habitou entre nós, e essa é a maravilha do Evangelho de Cristo, que morreu por nós. Sendo homem, morreu por nós. Tem pessoas que acreditam que Cristo é como se fosse um holograma, como se estava aqui, mas não era em carne, não. Cristo é o dono, nascido de uma virgem, e assim foi. Mas esse poder, isso estava sendo perturbador na época, porque as pessoas estavam distorcendo. Por isso que João escreve e fala assim, irmãos, nisto conheceis o Espírito de Deus, que todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na época de João combatia perfeitamente a heresia que eles estavam indo. Somente com esse versículo, João combatia perfeitamente. Todo Espírito que confessa, porque eles estavam dizendo que Jesus Cristo não veio na carne, não veio em forma de homem. E João, com esse versículo 2, João está falando, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Mas hoje já está um pouco diferente. As pessoas vão se amoldando, as heresias vão se amoldando com o passar do tempo. E hoje muitos falam assim, não, Jesus Cristo veio em carne sim, mas não é Deus. Jesus Cristo veio em carne, mas é menor que Deus. E aí vai criando heresias no meio do Evangelho, mas nós temos que corrigir em nome santo do Senhor Jesus. Todo aquele que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Mas não é somente isso. Não é somente confessar que Cristo veio para trás de João, esse versículo corrigia perfeitamente. Mas nessa época, hoje em dia, no que a Bíblia, esse versículo deixou de ser válido, mas hoje em dia nós temos que saber com todo o contexto bíblico, com todo o contexto, que é necessário. Saber que Cristo veio em carne, que Cristo nasceu de uma vez, que Cristo é Filho de Deus e que Cristo morreu por nós para nos dar a ressurreição, assim como Ele ressuscitou e a vida eterna. Assim se completa. E João ele vem corrigir esses tipos de heresias. E no 3 ele diz, no versículo 3, que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que havia de vir. Eis que já agora está no mundo. Então muitos se fazem anticristo. Desde da época de João, 85 a 94 depois de Cristo, e 2020, o século 21, o qual nós estamos vivendo, onde pessoas tentam apagar o brilho de Cristo Jesus, a autoridade de Cristo Jesus, as maravilhas de Cristo Jesus. Mas todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio, todas as vezes nós vamos ouvir pessoas dizendo que Jesus Cristo não encarnou, que Jesus Cristo não veio da carne, não veio no corpo físico e morreu por nós. Todas as vezes que nós vamos ver pessoas falando isso, nós sabemos que não é da boca de Deus, que não é Deus falando. Igreja, a morte entrou através do que? Do nosso físico, não é isso? Se Jesus Cristo não veio, se Jesus Cristo não veio na forma de homem, então não teve também morte. Não teve cruz, não teria cruz, não teria sofrimento e não teria o que finaliza o Evangelho, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Então, algo que parece ser tão simples, não é assim. É uma grande, é uma baita coerência. Então, que existem pessoas que não confessam que Cristo veio, que Jesus veio em carne, Jesus, o Cristo.